Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, endereço gptotal.com.br. Há muito tempo também nas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Você está no nosso canal do YouTube, youtube.com/gptotal. Vídeos novos às noites das segundas-feiras e os nossos cortes também durante a semana. Pauta de hoje, Grande Prêmio de Miami, round 6 da temporada 2025. Da Fórmula 1, nova vitória de Oscar Piastri e, claro, todos os detalhes da corrida, nossa análise, nossa opinião sobre tudo o que aconteceu com os meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido, e também Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio Nova Friburgo. Meu nome é Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo, e a gente começa aqui com uma pauta que é de homenagem. Infelizmente, o tempo passa e a gente vai perdendo os nossos veteranos da Fórmula 1. Durante o domingo da corrida, ficamos tristemente sabendo da partida do piloto alemão Jochen Mass, ele que teve uma carreira começando ali nos anos 70 da Fórmula 1, foi companheiro de Emerson Fittipaldi, pilotou carros McLaren, Surtees, Arrows, ATS, ele teve uma carreira na Fórmula 1 e também uma carreira muito mais frutífera ainda com carros de endurance, carros de mundial de marcas. A grande vitória da carreira foi Le Mans 1989, e ele que foi mentor de Michael Schumacher na juventude de Schumacher, antes dele despontar como um grande nome para a Fórmula 1, mas que foi o único vencedor de corrida alemão entre Wolfgang von Trips, ali nos anos 60, no comecinho dos anos 60, von Trips que quase foi campeão em 1961 e foi a grande vítima do Grande Prêmio da Itália de 61, foi uma grande tragédia da Fórmula 1, 14 pessoas morreram, e as primeiras vitórias de Michael Schumacher, justamente no comecinho dos anos 90, e despontando para um domínio alemão que não parou só no Schumacher, e também teve os 4 títulos do Sebastian Vettel, também título de Nico Rosberg, ele que foi esse piloto alemão de grande expressão em sua época. Queria começar o programa de hoje dividindo aqui com os amigos essa homenagem aqui com o Jochen Mass. João, começando por você, o significado que tem esses veteranos, né, que passa o tempo, eles acabam indo embora. O Mass já tinha 78 anos, a gente ficou sabendo que ele estava numa condição de saúde e complicada, a gente não sabia exatamente o que era, foi um comunicado da família, mas que teve há pouco tempo atrás os 50 anos da primeira vitória, né? Meu boa noite a você, meu amigo. Boa noite, Lucas, boa noite, Márcio, boa noite a quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde para quem está nos vendo. Que a gente estava até conversando antes de começar a gravar aqui, né? Os nossos heróis de infância, de adolescência, né? A gente até falando um pouquinho no vídeo que a gente falou do Jack Stewart, né? Eles não tinham capa, né? Eles usavam capacete. E esses caras, a gente tá vendo aos poucos eles indo embora, né? O Jochen Mass, ele teve, na verdade, ele teve um AVC em março, né? Ele ficou hospitalizado todo, mas teria se recuperado, mas infelizmente poucos minutos antes da largada do GP de Miami veio a notícia do Jochen Mass ter falecido. O Jochen Mass também foi muito relacionado pelo acidente do Gilles Villeneuve, né? Ele que teve o carro tocado pelo Gilles e o carro do Gilles saiu voando. E o que mais que ele ficou bem abalado, ele parou o carro, foi ver a situação, né? Tem uma cena que ele fica lá ao lado do corpo do Gilles, antes mesmo dos médicos chegarem, né? E o Raul até nos contou, uma das entrevistas que ele deu, o Raul Boesel, e que o Mass ele ficou mais abalado num acidente que teve em Paul Ricard, né? Poucas semanas depois, em que ele teve um acidente com o Mauro Baldi no final da reta Mistral, que ele saiu bem da casinha mesmo. Então, o Raul falou dessa palavra, ele saiu da casinha, né? E ele abandonou a equipe marcha, que é a Fórmula 1,
E foi uma carreira de sucesso no Endurance, no Grupo C na época, primeiro na Porsche, né, foi companheiro de equipe do Stefan Bellof, por exemplo, né, toda aquela turma, e depois foi para a Mercedes, Sauber Mercedes ainda, e foi vencedor das 24 horas de Le Mans, muito ligado à Mercedes até abandonar a carreira, e ele conta-se até que o Schumacher, quando ele saiu da Benetton, recebeu a proposta de ir para a Ferrari, ele consultou com o Massa. Né? Então, o Jochen Massa também foi companheiro de equipe do Emerson Fittipaldi, né? Companheiro do Emerson Fittipaldi, James Hunt. Então, o Massa era um piloto histórico, né? Na Fórmula 1 foi um cara brilhante, só teve uma vitória, uma coisa de triste memória, que completou 50 anos exatamente uma semana atrás, no domingo passado, né, que teve a morte dos fotógrafos, o Ralf Strommel quase morre, né, teve também a efeméride do único ponto marcado por uma mulher, com a Leila Lombardi, e quem venceu aquela corrida foi o Jochen Mass, né, e foi realmente uma período de safra do automobilismo alemão. Não em montadoras, a Alemanha sempre se destacou com Mercedes, BMW, Auto Union lá atrás, depois o Audi, Porsche principalmente, né, mas os pilotos alemães meio que ficaram ali na retaguarda, né, até o surgimento do Michael Schumacher, mas entre o Von Trips e o Schumacher, o Jochen Mass, nesse carro aí venceu o Campeonato da Espanha de 75 Montjuic, foi a bandeira antes da metade da corrida, só por 4,5 pontos. É uma pena, né? Nossos heróis estão passando para o outro lado. E como eu falei com o Jack Stewart, vamos curtir esses velhinhos aí, enquanto eles estão aí. Ontem, infelizmente, mais um que foi embora. Márcio Madeira, meu amigo, antes, né, o destaque aqui dos dois carros mais notáveis do Jochen Mass, a McLaren, com a qual ele ganhou a corrida, o GP da Espanha de 75, foi a única vitória dele na Fórmula 1, uma corrida extremamente conturbada por causa da tragédia do acidente do Rolf Stommelin, morreram 4 pessoas, e o próprio Emerson Fittipaldi conta bastante sobre essa corrida por causa das questões de segurança. O próprio Emerson era um dos líderes do que seria um próprio motim para que a corrida fosse cancelada. Ele que não concordou com a situação que se encontravam os guardrails, a maioria apenas amarrado com arame, ou seja, virariam ali guilhotinas assassinas, e ele parou, fez uma primeira volta, parou nos boxes, ele foi seguido pelo Wilson, que afinal de contas era 75, era o ano do Wilson na Copersucar, e o Arturo Merzario, que era um piloto também muito preocupado, um italiano também com segurança, ele parou. Jochen Mass, que acabou vencendo essa corrida, que no fim das contas o Emerson tinha razão a respeito de segurança. Boa noite, Márcio, meu amigo. Boa noite, Lucas, João, amigos de casa que nos acompanham, vocês são muito importantes para a gente. Não somos muitos, mas vocês são muito queridos, fazem muita diferença quando comentam aqui, a gente sempre fica muito feliz de ler, então a gente é muito grato pela participação de vocês. Eu acho que eu tenho um espaço carinhoso, um carinho especial por esses pilotos que são racers, que são profissionais do automobilismo, pessoas que amam o esporte, que vivem a pista, né? E o Jochen Mass é um desses pilotos. Ele não era exatamente um gênio, e ele tinha consciência disso quando o Bellof faz aquele tempo incrível de 6:11 no Nürburgring, que alguém que eu conheço bateu na simulação, né, Lucão? Mas enfim, mas não estava arriscando o pescoço, né? Não estava arriscando o pescoço. Não, e a muito custo. Treinei bastante para baixar esse tempo, e é só uma simulação. Não significa nada. É só um gosto só. É só um gosto, mais nada. Mas aquela volta fantástica do Bellof, que era um piloto realmente genial. E o Bellof dividiu o carro, na verdade era com... não era com o Mass, era com o Derek Bell. E o Mass deu uma entrevista logo depois, falando que o Bellof era mais habilidoso do que ele, reconhecendo, ele tinha total consciência disso, apesar de que o próprio Mass tinha virado 6:16, que
que também era o senhor tempo. Ele era muito forte no Nürburgring ali também. E assim, você vê, ele foi companheiro do Emerson na McLaren, e ele acabou engrandecendo o ato do Emerson, porque ele deixou claro que o Emerson abriu mão de participar de uma corrida na qual ele tinha plena condição de vencer, tanto que o companheiro de equipe dele, que era menos habilidoso, venceu, e o Emerson estava em disputa pelo título mundial, né? Então, a vitória do Massa naquele dia, ele não tinha força política do Emerson para poder enfrentar a equipe, como a maior parte do grid não tinha essa força, mas a vitória dele naquele dia acabou ainda sublinhando a grandeza do ato do Emerson de abrir mão de disputar uma corrida no ano que ele estava brigando pelo título mundial, e é uma corrida que ele tinha tanta chance de vencer. Na verdade, o Emerson já tinha vencido lá, em Montjuïc também, e ele era mais piloto do que o Massa, então, quer dizer, o Emerson tinha grande chance de vencer naquele dia, ou de pontuar bem, pelo menos, e a vitória do Massa acabou sublinhando isso, a grandeza do ato do Emerson. Ele atravessou muitas gerações, né? Como você falou, era um dos pilares, um dos veteranos do programa da Mercedes, que naquele final dos anos 80, início dos anos 90, recrutou e treinou, investiu tanto em Schumacher, Wendlinger e Frentzen, né? Ele era como dizer assim, uma referência para todos os três, né? E ajudou muito a eles, sobretudo o Schumacher, na parte o Schumacher sempre foi rápido, sempre teve um racecraft muito bom, mas aprender a economizar um pouco mais de combustível, gerenciar pneus, esse tipo de refinamento, o Massa teve muita contribuição para eles ali. Eu nem sei, João, é claro que é uma pena, é triste que eles estejam envelhecendo como nós estamos, como está todo mundo envelhecendo, é uma pena que tudo que é bom acabe algum dia. Mas, por outro lado, considerando tudo que ele passou, as eras que atravessou, quando um piloto dessa geração tem uma morte natural, é algo que nos consola, de certa forma. Por mais que a gente não queira que ninguém vá, não queira que ninguém envelheça, mas quem quisera, né, quem dera Gilles Villeneuve pudesse ter uma morte natural, Pironi e tantos outros, Depailler, Peterson, tantos gênios daquela geração, daquela época, Sever, pudessem aí ter Jim Clark, ter mortes naturais como o Joachim Massa teve. Então, fica aqui mais a nossa reverência, nosso agradecimento para um profissional, para um racer, né, um piloto que jamais se afastou totalmente das pistas e que vivia para aquilo ali, gostava, tinha gasolina nas veias, né? E contribuiu muito para a história do esporte, contribuiu muito para o renascimento da Alemanha fortíssimo, né? A Alemanha hoje em dia é o segundo país com maior número de vitórias na Fórmula 1. Ele teve um papel nisso, um papel importante nisso, e deixou um legado, né? Então fica aqui a nossa reverência ao grande Joachim Massa, que, como eu falei, não era um gênio na maior parte das ocasiões, mas um piloto muito consciente, um profissional, um bom professor para essa turma aí. Pois é, um bom professor, um piloto que o piloto, quando ele aprende, quando ele tem uma curva de aprendizado, quando ele cria o próprio resultado, ele tem muito a passar. Às vezes pode ser um professor melhor do que um gênio nato, né, que não sabe nem por que é tão rápido. Né? Ele tinha muito a passar, ele tinha muito conhecimento, e todo mundo, acho que a gente pode fechar com isso, todo mundo sempre tendo muitas coisas boas a falar dele. Os companheiros, eu conversei rapidamente com o Boésio, o Emerson também fez uma homenagem. Todo mundo que correu com ele tinha boas coisas a falar a respeito dele. Isso acho que é o principal. E é o que mais foi feliz. É o que mais foi muito feliz. Isso nos consola. Um destaque aí, o Joachim Massa junto do time Júnior Mercedes, essa foto que é de 1990. Ele está ali à esquerda, junto com os três novatos, que eram o Karl Wendlinger, o Heinz-Harald Frentzen e, claro, o Michael Schumacher. Esse time que Mercedes, os três germânicos mais talentosos da época, digo isso porque o Wendlinger é austríaco, e que foram recrutados pela Mercedes justamente para serem desenvolvidos pela equipe através do carro de endurance, o Mundial de Marcas à época, e fez com que os três chegassem à Fórmula 1 assim que o Mundial de Marcas teve
a sua depressão, digamos assim. E os três chegaram, e claro, a gente pode colocar o Mas como um dos mentores do Michael Schumacher e de todos os títulos que ele obteve e de toda essa abertura de portas para que a Alemanha se tornasse um país extremamente vencedor na Fórmula 1. O Jochen Mas tem essa contribuição também em vida. E uma vida, enfim, que foi completa, uma vida plena, voltada para o automobilismo e que rendeu esses frutos, entre eles essa contribuição para a Alemanha na Fórmula 1 e as suas vitórias pessoais também, como o próprio Grande Prêmio da Espanha de 75, apesar de todos os acontecimentos, e da grande vitória dele em Le Mans em 1989, que marcou o retorno da Mercedes como uma grande competidora, ela que tinha encerrado seu departamento de competições em 1955, e eu aqui já faço o convite para quem não assistiu, pegue ali youtube.com/GPTotal, clique no nosso diretório de vídeos, a gente fez um vídeo muito completo sobre o ano de 1955, o ano em que o automobilismo quase acabou, e isso não é exagero, porque além da tragédia de Le Mans, que foi, enfim, protagonizada por um carro da Mercedes, a tragédia de Pierre Levet, a gente também teve a morte do Alberto Ascari na Fórmula 1 e a morte do Bill Vukovich na Indy 500. Ele que tentava um tricampeonato consecutivo, uma coisa que nunca foi feita em Indianápolis. Então também fica o convite para quem não assistiu esse episódio, a gente vai lá, escava essa história tripla que aconteceu no intervalo de pouquíssimos dias, 16 para 17 dias, todas essas tragédias e que quase fizeram com que o automobilismo fosse colocado realmente em xeque como um esporte, como uma competição. E essa vitória que o Mas capitaneou, porque ele correu com o Manuel Reuters e o Stanley Dickens, que eram pilotos bem menos experientes, ele que estava com o carro 63, era o 61, 62, 63, ele estava no terceiro carro da Mercedes. E, claro, todo o talento do Mas foi que levou esse carro, o terceiro carro da Sauber Mercedes à época, para a vitória em Le Mans em 1989, quando os carros já ultrapassavam os 400 km por hora na reta Mulsanne. Portanto, fica aqui a nossa homenagem ao Jochen Mas, ele que teve essa bonita carreira e também uma pessoa que foi grandiosa dentro e fora das pistas. Vamos ao Grande Prêmio de Miami, sexto round de 24 da temporada 2025, fim de semana com um sprint, e uma sprint em que a gente teve uma situação de chuva e também de vitória para Lando Norris, coisa que não se reverteria em vitória para o domingo. Vamos falar um pouquinho de sprint, João? Eu acho que o principal fato da sprint foi mais um vexame da Fórmula 1 em si, dessa sua aversão a correr em chuva, né? Até nas nossas pílulas que está nas nossas redes sociais, eu coloquei que se tivesse um carro da geração atual, tivesse o preço, seria cascão, né? Porque não pode ver chuva, que não sai, que não pode. Isso é muito ruim para a Fórmula 1. Por exemplo, quando o Drive to Survive vende aquela história que a Fórmula 1 tem os melhores carros de corrida, juntamente com os melhores pilotos, mas se começa a chover, ninguém corre, né? Lógico que a gente tem que ter o cuidado com a segurança, ninguém, a gente está falando aqui do máximo, né? Voltando à experiência 75, ninguém quer ver cenas de chegar num circuito de rua, para chegar em Miami e tá os guarda-reio amarrado com arame. Ninguém quer isso. A gente tem que ter cuidado com a segurança, sim, né? Mas pega muito mal para a Fórmula 1, é muito criticada e são críticas que são merecidas, né? Lógico que tivemos mais do que a vitória do Norris, que chamou a atenção também foi a pole do André Kimi Antonelli, com 18 anos. Lógico que a pole do André Kimi Antonelli na sprint não conta, mas já começa, o Kimi já está começando a mostrar suas credenciais, de um piloto extremamente talentoso, ele que também foi muito bem na classificação, ele ficou em terceiro, acho que
3 milésimos apenas atrás do Lando Norris. Então, o Kimi Antonelli, 2 milésimos. Obrigado, Márcio. 2 milésimos apenas atrás do Lando Norris. Então, o Kimi Antonelli já está começando a mostrar suas credenciais, né, de pagar a aposta que o Toto Wolff fez em cima dele, né? E a vitória do Lando também foi bem da sorte, né? Ano passado, quando a primeira vitória dele no Grande Prêmio de Miami, teve um safety car que o ajudou, e na sprint teve um safety car que ajudou, né? Quando o Fernando Alonso bateu, ajudado por Leon Lawson, ele ainda não tinha feito sua parada para trocar pneu de intermediário para slick. Quando o fez, entrou o safety car. Então, com o Piastri, que liderou toda a sprint, tentando andar devagar, o Lando Norris saiu na frente, emergiu na frente, venceu a corrida, a mini corrida, né? Mas, novamente, a Fórmula 1 passou no vexame. É incrível essa versão eu acho que vale a pena a gente falar os fatores, porque uma coisa Sim. é você ter o cuidado com a segurança. O outro é você usar a justificativa de segurança para disfarçar uma impossibilidade Sim. técnica. Que é o caso. Uma impossibilidade técnica dividida em vários fatores. A começar pelo horrível pneu azul da Pirelli, que não escoa água suficiente e faz com que ele seja praticamente inútil para chuva pesada. Aí a gente ainda tem carros que são muito grandes, são muito largos, os pneus são muito largos também, e a gente tem carros que têm uma característica de não perdoar, ele não avisa quando vai perder a aderência vai embora de uma vez só, e os pilotos se perdem e batem, e a gente teve o exemplo do Charles Leclerc, que bateu numa volta de instalação no meio da água, sem chance nenhuma de recuperar o carro. O carro simplesmente foi e deu no muro. E a gente termina com spray de água liberado pelo enorme fundo que tem esses carros. Um fundo que é esculpido para gerar downforce e que, com essa zona de baixa pressão, você levanta a água do chão em forma de um spray que simplesmente não dissipa, ainda mais quando a gente considera que Miami é uma pista de rua, e aí que o spray não tem mesmo para onde sair, ele está lá fechado pelas telas e pelos muros do circuito. Então, a gente tem uma situação de que, infelizmente, a gente tem esse discurso de segurança, e ninguém está falando que segurança não é importante, mas que a segurança está sendo colocada como uma justificativa que disfarça a impossibilidade técnica, o que é um vexame enorme, constrangedor, atroz, de que a Fórmula 1 não consegue mais correr sob chuva pesada. A última corrida disputada sob chuva inteira, com pneus de chuva em sua totalidade, foi o Grande Prêmio da China de 2009. Isso é bem lembrar, bom, ótimo lembrar, estamos em 2025. Só um minutinho, só antes de você falar, a reclamação dos pilotos era justamente a visibilidade, não era porque ele estava muito escorregadio, era a visibilidade por causa do spray. Desculpa te interromper, Márcio. E nesse caso ainda teve o agravante da pista, que a pista nitidamente tem problemas de drenagem, né, o que é absurdo, né? A pista um traçado tão novo, com tanto investimento, enfim, com um contrato longo pra caramba pela frente, e você, no local que tem uma tradição até de furacão, de tornado, né? Eu não lembro agora qual é, furacão e tornado varia de acordo com a parte do globo, não lembro qual é qual ali, mas enfim, tempestades, furacão, né? Pois é, então, pois é, lá tem um histórico disso, né? E de grandes tempestades e tudo mais, e você faz uma pista que é incompatível, além de toda a incompatibilidade dos carros atuais, é incompatível com chuva. Então, enfim, um contrassenso. Tem muita coisa que eu não gosto. Pista que tem uma marina fake. O pessoal mais preocupado em fazer perfumaria do que realmente tratar dos assuntos sérios de pista. Mas é como se eles estivessem prevendo de que eles não conseguiriam, de qualquer forma, correr com chuva pesada. Tá?
E os fatores que levam a isso, como eu acabei de elencar, é mais de um fator. É um conjunto de fatores que faz com que a Fórmula 1 passe essa vergonha e tenha que disfarçar essa vergonha em forma de temos que zelar pela segurança, a visibilidade. Pois é, a visibilidade ela é ruim porque esses carros soltam um spray totalmente absurdo e faz com que a visibilidade realmente seja, e aí sim, um problema de segurança. Eu abriria a mão de alguns segundos por volta. A Fórmula 1 está muito rápida, no meu entendimento. Eu gosto da velocidade dos carros, todo mundo gosta. Só que ela vem acompanhada de um preço muito grande. Você tem muita dificuldade para andar próximo um do outro, as pistas ficam muito estreitas, ficam muito curtas. Você paga um preço. Para conseguir andar tão rápido sozinho numa pista atualmente, você dificulta muito as batalhas. Os carros estão freando muito dentro, estão muito rápidos em curva e vão cada vez numa janela mais estreita de desempenho, que começa a tornar incompatível com a chuva. Os pneus, obviamente, não são bons, mas eu entendo o que você diz. Acho que o maior problema aí é a desonestidade das declarações, de ninguém assumir o que está acontecendo. Eu abriria a mão facilmente aí de 5 segundos por volta para uma Fórmula 1 que os carros pudessem andar mais próximos e pudessem andar em chuva, porque andar em chuva, mesmo com falta de visibilidade, é uma tradição muito importante dos grandes prêmios. Eu não falo só de Fórmula 1, dos grandes prêmios, desde que começaram a surgir. É parte muito importante disso, é o que diferencia do automobilismo americano, norte-americano, sobretudo. Correr na chuva é muito importante, e claro, visibilidade é necessário, mas assim, a gente tem um histórico de a chuva, ela agrega dificuldades que diferenciam muitos pilotos. A gente viu há pouco tempo o Hamilton conquistar uma pole com 1 segundo de vantagem na chuva. A chuva te permite esse tipo de coisa. Você não consegue fazer isso no seco mais há muito tempo. Então a chuva te permite assumir mais riscos. E claro, quando você assume riscos, você corre o risco do risco não pagar. Corre o risco de se acidentar, eventualmente, e tudo mais. Mas é uma parte muito importante da história. Se a gente pensar nas melhores corridas que já aconteceram e nas melhores atuações individuais, muitas delas foram catalisadas pela chuva. Muitas, muitas. Muitas corridas históricas fantásticas e atuações brilhantes, a gente brincou de chamar de aberrações, né? Atuações que são aberrações, que saíram totalmente do normal. Muitas delas aconteceram com chuva, com pista escorregadia, com falta de visibilidade. A gente não pode abrir mão do aspecto humano disso. E, inclusive, Lucas e João, do destemor. O destemor é parte importantíssima desse esporte. Eu não estou falando para ser maluco, da pessoa correr com guarda-reio, como eu falei, eu estou pronto para assumir os riscos que estão no contrato, os riscos que fazem parte do esporte. Mas não vou assumir um risco a mais que seja evitável. De acordo, de acordo. Só que a gente tem que trabalhar para ter condições de ter boas corridas com chuva, porque a gente está perdendo muitas provas aí. Já são muitos anos que a gente perdeu, com certeza, grandes atuações. A Fórmula 1 tem muitos talentos que não tiveram muita chance de brilhar. A gente já viu alguns casos. Vai lembrar todo mundo sempre de Max Verstappen, 2016 no Brasil e 2024 no Brasil. Houve o Vettel com várias atuações também, Hamilton. Mas a gente está perdendo muita corrida grandiosa com chuva. Está perdendo muita prova interessante porque está incompatível. Então isso tem que ser trabalhado, isso é muito importante, é muito caro aos grandes prêmios as provas com chuva. E a gente tem que reverter isso. É legal os carros serem rápidos? É legal. Só que se o preço a se pagar para ser tão rápido quanto atualmente é tão caro quanto você ter que apelar para um DRS e ter disputas tão sei lá, não são tão empolgantes quanto já foram, os carros não andam tão próximos, não tem tanta. E esses carros tão pesados como estão, que em curva de baixa são muito lentos, eles são muito rápidos em curva de média e alta, mas em curva de baixa são carros pesadões. Não gosto do rumo que está tomando. Acho que a gente está indo longe demais. Tem que voltar um pouquinho para voltar a andar em chuva direito e poder ter disputas mais interessantes também, no meu entendimento. Só ilustrando o que o Márcio está falando, dando uma olhadinha rapidinho, a média velocidade da pole em maio foi 226 km por hora, no circuito de rua. É muita coisa, viu? E tem curva ali que é muito lenta.
Né? Tem curva ali que é muito lenta. Você vê como... Vamos à corrida em si, que teve 2 episódios que foram principais. Max Verstappen contra Lando Norris e Max Verstappen contra Oscar Piastri. E eu acho que isso é o que ilustra o atual momento dos 2 pilotos da McLaren, eles que se puseram a enfrentar um Verstappen que fez uma pole espetacular para a corrida, andando muito mais que o carro, e que se colocou na frente e, claro, não era um conjunto mais forte em ritmo de prova. A McLaren, até quando a gente pega o final da corrida, e aqui obviamente não estou dando spoiler nenhum, eles ficaram quase 40 segundos à frente depois que eles se livraram do Verstappen. Mas o jeito que cada um se livrou do Verstappen diz muito sobre o momento de cada um. A McLaren, claro, é o melhor carro do grid, e tem 2 pilotos que vivem seus momentos bem diferentes. Eu acho que a tônica da corrida, no fim das contas, ela pode se resumir nesses 2 episódios. Como é que o Oscar Piastri encarou uma ultrapassagem no Max Verstappen e como o Lando Norris encarou uma ultrapassagem no Max Verstappen, cada um a seu tempo, cada um com a sua abordagem, cada um com o seu resultado, e um resultado, claro, que se colocou, né, foi colocado mais para frente como o resultado final da corrida. Isso repercutiu, né, isso resultou na ordem de chegada entre os dois, que tem, repito, o melhor carro da Fórmula 1 atualmente. Vamos lá, Lucas, rapidinho, antes de eu passar a bola para o João. O Lando perdeu a pole numa curva que ele atacou demais a zebra, o carro quicou ali, quer dizer, então ele já perdeu a pole ali. E isso fez ele largar numa situação que ele teve que dividir a primeira curva com o Max, e a gente sabe, o João já vai poder analisar isso muito melhor. Então, quer dizer, ele cometeu um erro na classificação. Eu acho importante a gente observar que o Max está nesse ano diferente em termos de classificação do que ele vinha anteriormente, já dá para dizer isso. Ele está atacando muito mais nas classificações do que atacava antes, porque provavelmente ele não precisava. Ele estava com mais margem de segurança em anos anteriores, tinha um ritmo de prova avassalador, sabia que com o DRS, com o ritmo de prova que ele tinha, ele ia ganhar de qualquer maneira. Não valia a pena você assumir tanto risco na classificação, não valia a pena botar a faca entre os dentes. E ele percebeu já, ele não é bobo, ele já percebeu qual é o ponto fraco do Lando. Ele já percebeu. Ele sabe que se ele colocar pressão em cima do Lando, ele sabe que existe uma hierarquia entre eles ali, uma hierarquia não verbal entre os dois. Ele entendeu isso. Então ele está colocando pressão. Ele está indo para a classificação com umas voltas kamikaze, que não são tanto característica do próprio Max. Ele nunca foi um poleman no sentido mais estrito. Claro que pilotos como ele sempre vão ser, não tem ponto fraco, tem pontos mais fortes, né? Então não dá para dizer que ele nunca foi lento, não é isso. Mas não era exatamente o piloto mais rápido do mundo, não era, as maiores virtudes dele não era a rapidez de classificação. Mas esse ano, nitidamente, ele está com uma postura diferente para a classificação. O Max está vindo faca nos dentes na classificação, e tem feito algumas das melhores voltas de classificação da vida dele nesse ano. Como disse, o Lando provavelmente teria feito a pole se não tivesse cometido um erro até meio grosseiro na curva esquerda, que pegou a zebra, o carro deu uma quicada. Você vê, atualmente tem gráficos maravilhosos, vídeos maravilhosos de classificação, análise de volta a volta, e que naquele ponto o Max abriu muito dele. O Max não está errando, né? Ele está com muito menos peso sobre os ombros e está numa situação de confiança que ele ataca e não erra. Então já começa pelo posicionamento no grid. E o Lando, agora eu prefiro passar para o João para analisar as diferenças, mas é isso. O Max já entendeu tudo já. Eu acho que também tem um detalhe, né? Que os pilotos da McLaren tem que melhorar muito o Q3. Eles dominam os treinos livres, vão bem no Q2, chega no Q3 para que dá uma pane no Piastri, botar os dois, o Piastri e o Norris, eles estão sempre cometendo alguns vacilos e estão entregando a paçoca pro Verstappen, né? E ele acaba abrindo parênteses, o tempo do Piastri da Q3 foi pior que o da Q2. Aí você tira.
Mas Então, o Norris é mais rápido que o Piastri, gente. No geral, se a gente pegar no apurado geral, o Norris não é muita coisa, mas ele é um pouquinho mais rápido que o Piastri. Eu brinco que ele tem outros problemas. O problema dele não é exatamente velocidade, são outros problemas. São outras coisinhas que a gente pode falar aqui agora. Mas, o problema do Lando Norris, na minha visão também, é que ele tem que tirar o Verstappen da cabeça. Ele tem que pensar que o rival dele não é mais o Verstappen nesse momento, que a McLaren coloca 37 segundos no primeiro carro na McLaren. O rival dele é o Oscar Piastri. Mas quando ele comete erros de classificação, ele se coloca em uma situação que ele tem que estar com o Max Verstappen, que é um cara que montou um triplex na cabeça do Lando Norris. E o Lando Norris, quando ele vai disputar com o Max Verstappen, até coloquei na coluna, o Max Verstappen se especializou em bater o pé e colocar o Lando Norris no canto dele. E o Lando Norris sempre vai para o canto dele. Ele sai da pista, ele não vai para uma disputa mais dura, né? Então ele também para jogar o carro em cima do Max, mas ele sempre tira o pé. Então, como o Márcio falou, é uma hierarquia não verbal, mas o Max, com relação ao Norris, está assim, se ele bater o pé com mais força no chão, o Lando Norris levanta os braços assim e não faz mais nada. E o Piastri, ele já está mais preparado. E a ultrapassagem que ele fez, lógico, tem o DRS, que também já criticou várias e várias vezes, mas a ultrapassagem do Piastri foi muito, muito inteligente. Ele deixou o Max por dentro e disse, vai Max, freia lá você, com você vê Deus, você freia, mas você vai passar direto, eu vou dar um X em você. Foi simples assim. Parece simples, mas o Piastri fez isso com categoria e praticamente garantiu a vitória ali. Como o Márcio falou, o Lando, ele chega a ser marginalmente mais rápido, a ponto que quando os dois, após no segundo stint, colocaram o pneu duro, a diferença entre os dois era de 8 segundos, chegou a baixar para 3 segundos. O Lando foi mais rápido do que o Oscar Piastri no segundo stint, né? Mas nessas disputas, o Piastri soube, com o Verstappen, ele soube tirar vantagem. E quando o Lando Norris, que saiu da pista na primeira volta, caiu para sexto lugar e foi ultrapassando a galera, e quando ele chegou nos dois ponteiros, o Piastri já tinha ultrapassado, ele perdeu tanto tempo atrás do Verstappen, que quando ele ultrapassou, já estava 9 segundos atrás. A corrida acabou ali para o Lando Norris, a disputa de vitória acabou ali, né? E o Lando já tem até uma cena que ele mostra o dedo do meio pro Verstappen e ele foi bem ácido na entrevista pós-corrida, que o Max ali não foi inteligente, que ele acabou com a corrida dele, nessas disputas com a McLaren, e o Max sempre disse, tá para me divertir, virou pai agora, então tá para me divertir, vamos me divertir. É como se o Max Verstappen fosse se importar com essa declaração. Vamos me divertir. Aí, e se divertiu. Tudo bem. Ele até, eu acho que perdeu o quarto lugar, o terceiro lugar, ele chegou em quarto, né, também numa jogada de sorte do George Russell, mas o Max Verstappen é franco atirador total. E o Piastri está sendo muito menos atingido que o Norris. Novamente, o Norris ele tá com o Verstappen um triplex na cabeça dele, que está perdendo cada vez mais pontos. 6 corridas, 4 vitórias do Piastri, né? 16 pontos a menos. Tá ficando uma situação que se chegar no meio do ano, não vou nem falar dessa mudança de regulamento que vai ter, sobre a flexibilidade das asas dianteiras, que vai ter essa mudança no Grande Prêmio da Espanha, na nona etapa. Mas, sei lá, se no meio do ano a Red Bull, o Mercedes ou a Ferrari crescer, já está muito claro o que o Zac Brown e o André Stella vão escolher como primeiro piloto, para quem investir. O Piastri está se mostrando um conjunto muito mais completo que é o Lando Norris. Assim, deixa eu dizer para vocês que eu abomino o que o Max fez na primeira curva. Eu abomino isso. E não é privilégio dele, não é essa cultura de espalhar. Eu abomino isso. Eu acho assim, me dá náusea esse negócio de espalhar na curva. Sabe, de você... Pô,
tem uma área de escape e joga o cara para fora. O Piastri fez com o Verstappen 2 semanas atrás. Sim, a Max nem reclamou. É uma cultura que já se estabeleceu. Aí vai pro rádio e me joga para fora. Eu não suporto isso. Eu não suporto esse negócio. Tem uma área de escape asfaltada, aí os caras vão disputar, sempre alguém fica corajoso, porque a área de escape asfaltada, outro joga para fora, ele me joga para fora. E aí você judicializa a questão. Eu não suporto isso. Eu não suporto. Isso não é digno de Fórmula 1, não é digno de Grande Prêmio. Não é digno isso. Pô, você tem que. Primeiro, se os pilotos não têm maturidade para respeitar limite de pista, então tem que botar alguma coisa que puna fisicamente quem sai da pista. Porque se tivesse um muro ali, o Max tinha feito a curva diferente. Ele não ia ter deixado o Lando Norris sem espaço. Se tem um muro ali, ele ia ter que deixar espaço para a linha externa. Não tem muro, aí você ocupa a pista inteira e joga outro para fora. Então, assim, eu não culpo totalmente o Lando por isso. Eu acho que o Lando ele tem que se posicionar, ele tem que se impor. Está numa situação difícil, porque, por exemplo, em 2021, quando só estava disputando Max e Hamilton, você podia falar assim, tá bom, eu vou ficar aqui, se você quiser bater, você bate, mas os dois estavam fora. Tudo bem. Atualmente, se os dois batem, o Piastri está agradecendo todo mundo. É tudo que ele quer. Tudo que ele quer é que Max e Lando batam mesmo. Ele está colhendo tudo para eles. Existe um terceiro fator nessa disputa atual, que o Lando não pode simplesmente chegar e vou parar aqui, por mais que talvez ele fosse ganhar respeito, fosse fazer alguma coisa, não adianta botar mostrar dedo depois, não adianta falar nada. O Max não respeita ele. Não respeita ele. Mas essa cultura, eu acho que já muitos anos de área de escape asfaltada, criou-se uma cultura de espalhar. Isso é uma coisa que eu acho abominável. Sabe, judicializar a disputa, o tempo todo fica no rádio. Ele fez isso, ele fez aquilo. Isso é nojento. Isso é disgusting, como fala em inglês. É indigno. Eu não suporto mais isso. Então, se tiver que botar muro, se tiver que botar brita, tiver que botar qualquer coisa que seja, porque o cara saiu, ter consequência, porque senão vão acabar com o limite de pista. Se ninguém respeita, se vai toda hora pro rádio, aí vai para a equipe ver se vai punir, se não vai, fica uma coisa subjetiva, em alguma medida, sempre vai ser subjetivo. Então, por mais que haja critério, eu não gosto disso, eu não suporto, acho isso indigno, acho feio demais, sabe? Agora, com certeza, entre as duas disputas, o Piastri viu tudo o que aconteceu na frente. E o Max, de certa forma, é previsível. Como os grandes pilotos, muitas vezes são previsíveis. Você sabe que vão morder, que vão atacar e tudo mais. E o Oscar, ele não tem a velocidade do Lando, ele não é exatamente o piloto mais rápido do mundo, mas ele é sólido, e ele é frio, ele tem gelo nas veias. Então ele sabia o que o Max ia fazer, fez o Max de bobo, de certa forma, porque quando você não tem um melhor ritmo, você não tem. Você blefa, você não tem como cobrir todas as mãos, com todas as apostas, não tem jeito. Então, o Oscar anteviu o que ele ia fazer, driblou e passou. O que acontece é que, como no tênis, você lembra da final de Wimbledon 2019, que Djokovic venceu o Federer ganhou mais pontos ao longo do jogo, mas acabou perdendo o jogo. Tem pontos que são decisivos, né? No tênis tem pontos que são decisivos, na Fórmula 1 tem momentos que são decisivos. O Lando, se você pegar a totalidade das voltas da corrida, o Lando foi mais rápido que o Piastri, certamente foi mais rápido que o Piastri do que o Piastri foi do Lando no número de voltas. Se você for olhar, não tenha dúvida disso, o ritmo do Lando foi melhor, pouca coisa, mas foi melhor do que o do Piastri. Só que aquelas poucas voltas que ele perdeu atrás do Max, bastaram, como o João falou, pro Piastri abrir 9 segundos. E aí, poucas voltas naquela situação equivalem a dezenas de voltas em condições normais. Porque na volta normal você vai tirar um décimo, vai tirar um décimo, vai tirar um décimo. Mas na volta que você está preso, você está perdendo um segundo, está perdendo 1,5 segundos, 2 segundos. E aí, o peso, o tamanho do estrago é muito grande. E é muito rápido isso. Você gera um déficit muito grande, muito rápido, que depois você pode ser mais rápido um pouquinho a cada volta, mas você não recupera. Como a gente falou do regulamento atual, que você ganha uma corrida, você abre 7 pontos em relação ao segundo. Você perde, você está em primeiro e perde, você perde 32 pontos. Então, para você recuperar esse prejuízo, vai ter que ganhar. A gente vê isso na MotoGP agora. O Mark vencendo quase tudo, e basta ter alguns tombos e cai de novo na classificação. Então, o que aconteceu na corrida foi a mesma coisa, quer dizer, uma analogia a isso. O Lando foi mais rápido do que o Oscar,
Só que as voltas que ele perdeu ali atrás do Max por uma disputa mambembe, ficar por fora naquela situação, insistir por fora, pelo amor de Deus, é um piloto de grande prêmio, um piloto que é até pouco tempo o primeiro piloto da McLaren. Você se comportar daquela maneira ali, infantil até, insistir em ficar por fora daquela maneira, é claro que ele vai ganhar aquela disputa. Não, jogou muito tempo fora, jogou a chance de vencer ali. E já são 3 vitórias seguidas do Piastri. A McLaren não venceu 3 corridas seguidas desde o final de 97 e início de 98 com o Mika Hakkinen. Ele está pegando a equipe para ele. Não tem a velocidade do Lando, mas tem muito mais solidez. E tem o respeito do Max. O conjunto. Basicamente isso. Viu, Lucas? Eu estava rapidinho. A questão é o pacote, não é velocidade, né? Só complementando o que o Márcio falou, o Norris, muito provavelmente, sim, é um cara mais rápido. Ele é um cara muito talentoso, só que em termos de pacote, hoje o Piastri é um produto muito mais atraente e que vence 4 corridas em 5 disputadas, as últimas 4 vitórias do Piastri. É isso. O que eu ia falar, saindo um pouquinho da pauta, mas me veio aqui à mente, né? A gente tem que dar parabéns também ao Mark Webber, porque o Mark Webber, ele teve aquela antevisão de tirar o Piastri da Alpine, que hoje está nessa draga, e colocar na McLaren. Acho que eu queria ter o Mark Webber como empresário, viu? O Webber é um cara, é um estilo Jochen Mass, né? Mais talentoso que o Mass no management, mas estilo Jochen Mass, um piloto também um profissional das pistas, um sujeito inteligente também, um cara que é muito rápido. Vivido. Ele foi vivido. Ele percebeu ali que na McLaren tinha muito mais chance na Alpine e colocou o protegido dele lá, tá aí o estrago, né? E assim, eu lembro de outra, tô falando muito de tênis aqui, mas eu lembro de outra frase do Djokovic pouco tempo atrás, que ele falou, todo mundo tem grandes forehands, todo mundo tem grandes backhands, tênis é um esporte mental. Ele dizia que ele ganhava dos adversários na mente, e aconteceu muitas vezes isso, tanto ele, quanto Nadal, quanto Federer, e de certa forma é isso, quer dizer, se você parar para pensar, hoje em dia, o grid em geral é forte, o grid em geral é muito forte. Você não tem mais braços duros na Fórmula 1. Claro que todo mundo está pensando em Stroll nesse momento, mas você não tem. Imagina, jamais ia passar isso na cabeça. Não, que é isso. Mas você não tem assim, pilotos despreparados, como já aconteceu no passado da Fórmula 1. Tem um Foytec no grid. Pois é. Você não tem mais esse tipo de coisa. A média é boa. Só que o mental está contando muito. E é o que está acontecendo. O Max está vencendo nas classificações e está se sobressaindo, apesar de não estar em primeiro no campeonato, atrás do McLaren. Mas o mental dele está fazendo muita diferença. E o Piastri também. E o Piastri também. O Piastri não tem os golpes que o Lando tem. Só que mentalmente ele está com muito menos peso nas costas. O Lando, todo mundo espera que o Lando seja o líder dessa equipe, já tem mais tempo de casa e tudo mais. O peso de liderar a McLaren está nos ombros do Lando. Ele tem a rapidez, ele tem as ferramentas, só que ele está sucumbindo. Agora não é só, João, o Max que está na cabeça dele. O Piastri também já está. O Piastri também já está na cabeça dele. Ele está cometendo erros que ele não cometia. Na minha visão, eu só acho que o Norris tem um Verstappen maior do que o Piastri na cabeça dele. E o Piastri não tem ninguém na cabeça dele. Esse é o X da questão. Então, isso é mais um problema para o Lando Norris, que ele tem que entender que o alvo dele agora chama-se Oscar Piastri. Mas há pouco tempo atrás a gente estava aqui discutindo sobre o próprio Lando Norris entender qual era o papel dele em termos de cara que vai disputar título mundial. E um cara chamado Márcio Madeira, no fim do ano passado, falou que a McLaren estava com cara de campeã no ano seguinte. E tudo está se materializando dessa forma. E dentro dessa conjectura, a gente não consegue acompanhar uma evolução do Lando Norris nesse sentido de finalmente entender o que ele tem que fazer, como ele tem que entregar esse resultado, porque a velocidade está lá. O Lando Norris é um cara rapidíssimo.
Só que o resultado não está sendo entregue. E agora, o problema dele não é Max Verstappen. E ele ainda precisa entender mais esse fator, que todo o esforço dele, todos os recursos, toda a energia dele, estudo, dedicação e tudo mais, vai ter que ser para bater um cara que agora já tem mais vitórias do que ele, chama-se Piastri. O Piastri agora ele está com mais vitórias que o Lando Norris na Fórmula 1. E está liderando o campeonato e está com o maior número de vitórias da temporada e está com esse nível de confiança, ele confia no carro, ele tem um melhor carro, não é o melhor piloto do grid, o Max continua sendo o melhor piloto do grid, só que ele tem muito menos barreiras do que o Lando, e várias das barreiras que o Lando apresenta são autoimpostas. Esse é a grande questão para mim. O Lando coloca mureta onde não era para existir. Ele é autoimune, né? Ele tá atacando ele próprio, e é uma situação. Eu gosto muito de analisar como os resultados vão mudando a dinâmica. Existe uma coisa chamada sensação de merecimento. É muito importante o piloto, quando ele sente que ele merece, ele luta diferente. Igual um animal. O cachorro pode ser imenso. Se ele entra na sua casa, ele entra com o rabo entre as pernas. Se você entra na casa dele, ele reage, ele ataca, né? Então, o que acontece? O Piastri já está numa posição muito diferente do que ele estava no início da temporada, quando ele aceitou ficar andando atrás do Lando na Austrália, e aceitava uma ordem de equipe aqui, outra ali. Ele já está numa situação diferente. Ele está crescendo, a estatura dele cresceu. Quando você ganha 3 corridas consecutivas, sua estatura muda. E você começa a pensar seriamente em campeonato. Ele tem que pensar em campeonato. Então, já fica muito mais difícil para você falar em Papai Rules daqui para frente. Fica muito mais difícil você começar a pedir alguma inversão em alguma situação, mesmo que justificada. Começa a ficar complicado, porque a estatura dele mudou. Ele já não se vê mais como segundo piloto. E isso muda muitas coisas. O Lando está nesse momento encurralado e ele tem que responder para si mesmo que tipo de piloto, tipo de carreira ele quer ser, ele quer descrever, quer ter para ele. Agora, nesse momento, já está ficando tarde. Porque ele está perdendo a equipe. Ele está perdendo a equipe para o Piastri, e reverter, uma vez que mecânico, que todo mundo começa a te ver como um piloto de uma prateleira menor e o outro com mais chance, você quebrar isso, você reverter isso é muito difícil. A equipe começa, de certa forma, a torcer por novas vitórias do Piastri e não dele, porque fortalece a campanha para ser campeão do mundo. Tem um Max Verstappen muito forte que está na espreita. Qualquer erro que eles cometerem, ele está ali para pegar. Então, se agora o Lando começa a vencer, isso de certa forma vai contra o interesse da equipe já. Ele se colocou nessa posição. A equipe, nesse momento, é mais interessante concentrar vitórias todas num piloto só. Com o Lando entregando o segundo, terceiro ali. Então, ele está numa situação difícil, e a questão toda é que ele está numa situação difícil e o ponto fraco dele é justamente a pressão. É justamente no momento em que tem um tie-break, tem um set point contra, o braço encurta, né? E esse é o grande problema dele. Ele está numa situação difícil e ele encolhe em situação difícil. Não é o tipo de piloto que cresce no momento difícil. Você não consegue imaginar o Lando falando, tá bom, igual o Prost depois da Bélgica 88. O campeonato acabou, não tem razão para acreditar que eu vou vencer todas as corridas aqui para frente. E o Prost tira o peso dos ombros e fala, agora daqui para frente eu vou infernizar o Ayrton. Ele quer ser campeão? Show. Tá com o título quase, tá com a mão no título, mas agora eu vou infernizar esse cara. Agora, se ele quer ser campeão, ele vai comer o pão que já amassou. Você não consegue imaginar o Lando tendo esse tipo de verve. Não consegue. Ele vai ficar cada vez mais mandando dedinho aqui, falando com aquele tom xoxo. Cuticute. Quer ser cuticute.
Lucas, que a gente já falando aqui, tanto em rádio e ordem de equipe, a gente pode falar da nossa equipe russa, né? Então, a Ferrari, para mim, foi um vexame completo no fim de semana. Sabe o que Bud Spencer falaria? Sabe o que Bud Spencer falaria da Itália? Só vai fazer assim, ó. Só ia fazer isso, aqui, pela mão. Aqui, ó. Maquê. Vexame, veja, vexame já começa na tal da pintura. Ano passado, e isso a gente já falou bastante, aquela história de Ferrari azul ano passado, que foi uma coisa absolutamente desastrosa em termos de comunicação, de marketing, etc. e tal. E depois, o que acontece? Eles me colocam uma pintura, e aí a gente já sabe que, no fim das contas, no ano passado, tudo foi porque a HP passou a ser patrocinadora master da Ferrari, e parece que ali falta, parece que ali um monte de Lando Norris no marketing, e ninguém tem coragem de pintar uma Ferrari de azul. E veja, já existiram Ferraris em azul. O próprio John Surtees venceu o campeonato de 64 com a Ferrari da Nart, que era azul escuro e branca, na cidade do México. Na cidade do México. Vou falar de novo aqui. E ali colocaram umas faixinhas ridículas. E aí, para esse ano de 2025, fizeram uma pintura, claro, em alusão à HP. A HP está gastando um monte de dinheiro, colocou 90 milhões de dólares para ser naming rights na Ferrari, e eles colocam uma pintura que, assim que eu bati o olho, e isso aí, claro, a gente dividiu primeiramente como grupo de WhatsApp e tudo mais, a primeira coisa que me veio à cabeça quando veio a pintura da HP foi o acidente de Melbourne 2002, em que o carro ainda era compacto, não era HP, mas é tudo do mesmo grupo. O Ralf Schumacher passa por cima do Rubinho na largada de Melbourne 2002, e você tem uma pintura que não é nenhuma Ferrari azul, não é um carro bonito, não é um carro bem resolvido, e o que eu enxergo é esse acidente entre os dois. Tá? Então, o vexame da Ferrari já começa aí. Ninguém tem coragem de pintar a Ferrari de azul. E aí você tem uma situação que fica parecendo aí o acidente entre os dois, o Ralf Schumacher e o Rubinho, Melbourne 2002. Aí você vai para a sprint, o Leclerc dá aquela paulada na volta de instalação, no meio da chuva, etc. e tal. Ok, né? Já falamos dos atenuantes aqui, mas de qualquer forma, você bater numa volta de instalação não é uma coisa, digamos assim, agradável. Muito interessante, não é nada agradável. E aí você tem um festival, parece assim, não é mais para o italiano, é um drama mexicano no rádio. Não, deixa eu passar. Não, porque seria interessante, porque não, então não vai deixar, agora vai deixar, daí vai para frente, não, é melhor eu voltar. Uma coisa absolutamente constrangedora. Ali parece que não tem gestão do que vai fazer ou não, sabe? Antigamente a gente tinha lá plano A, B, C, D, E, X, Y, Z. E agora parece que não tem plano nenhum, não tem gestão nenhuma. A Ferrari parece que não aprende com os erros do passado. Em uma prova em Imola em 1982, eles aplicaram a placa Slow para Didier Pironi e Gilles Villeneuve. E deu todo aquele problema porque é uma coisa abstrata. Você pode fazer a interpretação que você quiser ali. E ali não tinha uma ordem, não tinha uma hierarquia. Era um começo de ano. Ninguém tinha pontuado praticamente nada na Ferrari naquele momento. E o Pironi fez uma ultrapassagem da última volta e vence. E aí, claro, fica aquela coisa de culpar o Pironi e tudo mais. O erro foi de gestão da Ferrari. E que depois o Villeneuve ainda foi morrer em Zolder na corrida seguinte, porque a Ferrari ainda por cima fazia um carro frágil. Era um carro péssimo em gestão, era um carro frágil, e parece que a Ferrari não olha a sua própria história e vê os erros do passado. É como se o tempo inteiro você tivesse problemas de gestão ali na hora para resolver.
parece coisa de Brasil, né? Por que os brasileiros são tão especialistas em gestão de crise? Porque deixam chegar na crise. E a Ferrari deixa chegar na crise o tempo inteiro. Como é que ela quer se desenvolver? Como é que ela quer competir contra uma McLaren no nível que ela está? A solidez da Mercedes, que mais uma vez fez um pódio com o George Russell. Russell tem sido assim, uma rocha, sabe? Ele está com quase tantos pontos quanto o Max Verstappen. Se a gente pegar no chart aqui, vou pegar o chart rapidinho aqui, porque o Max está com 99, o Russell está com 93, o Max tem 1, 2, 3 pódios, o Russell tem 4, tá? De forma que eles ainda têm o Antonelli, que está muito bem, fez pole na sprint, etc e tal, e você tem duas primadonas ali discutindo a relação, tendo o maior DR no rádio, e aí deixa passar, não deixa passar, não, agora a gente deixa, e agora a gente vai inverter. Uma coisa absolutamente patética, constrangedora, que não, mais uma vez, estamos falando aqui de vexames, isso não é Fórmula 1, isso não é digno de Fórmula 1. Tanta pintura ridícula que eles fizeram, o constrangimento do Charles Leclerc na sprint e todo esse dramalhão mexicano exposto para todo mundo. Eu não tenho mais palavras para dizer o quanto a Ferrari está num momento absolutamente constrangedor. Eu acho que... Só um minutinho, tá, Márcio? Acho que só complementando, né? Lembrando que isso era uma briga para 7º e 8º lugar, a 1 minuto do vencedor. Vai, Márcio, pode falar. Não, as palavras para isso a gente teria que recorrer a Lobão, mas se a gente falar as palavras que melhor não. Sintetizam. São impublicáveis aqui. Ia cair o vídeo, todo o trabalho que a gente fez um ano ia ser perdido aí, mas em meio a tudo isso patético, a palavra patético mesmo, como você falou, em meio a tudo isso, o Hamilton fez um papelão. Ele consegue se destacar no meio de tudo isso, porque chiar daquela maneira e falar que tinha que inverter a posição, depois de toda aquela chiadeira, falar que não era um trabalho de equipe, que não estava havendo gestão, aí você passa e você é mais lento, isso daí, o Hamilton, ele está comprometendo o próprio tamanho histórico com o que está acontecendo já desde 2022, mas o que está acontecendo sobretudo agora porque não é só você não estar rápido, é o teu comportamento, é a tua falta de maturidade. Gente, ele tem 7 títulos mundiais. É o recordista de vitória histórico na Fórmula 1. Tudo bem que a gente tem que ter em mente que os números estão muito mais concentrados agora do que antigamente. A gente vê essa disparidade de número dele, do Schumacher, em relação ao passado. Isso não reflete de modo algum que ele seja tão superior ao Jack Schumacher. Não, de jeito nenhum. Os números de cada era são proporcionais ao contexto. Mas ele é o senhor dos números, como a gente falou. Ele tem que se dar respeito. Se você briga tanto para passar uma pessoa, passou, meu irmão, sangra aquele pneu, nem que você acabe com o pneu e tem que fazer outra parada, não importa. Pela tua honra, você tem que abrir vantagem. Você não pode chiar tanto daquele jeito, aí você passa, aí você começa a atrasar um companheiro de equipe e fica numa situação tão constrangedora que você depois você acaba abrindo passagem. E aí quando o engenheiro, respeita o engenheiro, cara. Respeita o engenheiro, pelo amor de Deus. O cara estudou muito para estar ali na Fórmula 1, na Ferrari. É uma pessoa brilhante, aquilo ali é uma pessoa que estudou a vida inteira. Respeita uma pessoa dessa. Não pode humilhar uma pessoa dessa, um profissional de tamanho gabarito, para o mundo inteiro. Desculpa, molecagem do Hamilton. Quer que eu deixe passar ele também? Molecagem, sabe? Desculpa o termo forte. Mas, se portou como um moleque ali, de falar com o engenheiro daquele jeito ali. Alguém tem que chegar na equipe e botar o dedo na cara dele depois, falar que ele tem que se dar o respeito, parar com isso. Em respeito pela própria... E não adianta depois você fazer um monte de campanha e um monte de liderar um monte de pautas, até adianta, sempre é positivo você liderar pautas corretas, mas você tem que ser coerente com isso. Você quer dar exemplo, tem que dar exemplo o tempo todo. É claro que o cockpit é um ambiente, uma panela de pressão, eu compreendo isso, mas nada justifica... Estava no calor da emoção e falou aquilo, fosse logo depois pedir desculpas. Uma pessoa pode até cometer o erro, mas tem que ter grandiosidade depois de pedir desculpas na mesma situação, no rádio, publicamente.
Porque não pode fazer isso com o engenheiro, falar daquela forma, quer que eu deixe ele passar também? Sabe, o que é isso? Você joga o ambiente fora, isso não é construtivo, sabe? Está muito acostumado a ser bajulado, está muito acostumado com o dinheiro todo que ganha, tá subindo a cabeça, sabe? Porque você tem que respeitar um profissional para estar naquela situação ali, tem que ser um engenheiro muito bom para estar naquela condição. Tem que ter muito, não é fácil chegar naquele posto. E mesmo que fosse um posto muito abaixo, mesmo que fosse estivesse falando com um mecânico, nada justifica tratar dessa forma. Você está frustrado porque não está andando bem, irmão, vamos resolver o problema. Se porte como um heptacampeão mundial, uma referência que é, né, é o farol pô, do grid, é a maior referência do grid em termos históricos. Tem que se portar de maneira condizente. Não pode fazer isso e depois não ter dignidade e pedir desculpas. Me desculpa, mas assim, o Hamilton está não só o desempenho em pista está devendo muito, mas está faltando honra, está faltando dignidade para encarar o momento. E está faltando bater no peito e admitir que está com problema. Sabe? Não ficar jogando, transferindo responsabilidade para os outros o tempo todo. Ele também não está entregando. Então, se o carro não está legal, ajuda, lidera a equipe como outros já lideraram, pô. Não é isso que se espera de alguém que almeja ser o GOAT, o maior de todos os tempos. Não é esse tipo de comportamento. Está muito longe. Está muito longe. Desculpa o desabafo aí, mas eu sei que teve muita coisa errada com a Ferrari. Mas o papel do Hamilton, quando ele foi grosso com o engenheiro, depois de ter feito o papelão de insistir tanto para conseguir trocar, não entrega, não rende, aí deixa passar. E depois ainda tem o acidente, ainda tem aquela disputa ridícula no final da última volta, que eu nem falei sobre isso. Nem falei sobre isso. Vai lá, falar, né? Não, eu queria falar justamente isso, né? Ele falou tanto, na hora que ele desrespeitou o Ricardo Adame, que é o engenheiro dele, quer que eu deixe o Sainz passar, ele quase fazia isso mesmo, né? Ele quase quase caçar para ele na última curva da última volta. Então, realmente, o Hamilton tá se deixando bem. Usando uma palavra que o Norris usa bastante, né? Não estou entregando, né? O Hamilton não está entregando, né? Só complementando, o Márcio falou tudo, esse desabafo foi bem completo, mas só complementando, não justifica, mas acho que a frustração do Hamilton vem muito do que ele não esperaria estar na sexta etapa do campeonato brigando para a sétima posição e quase sendo ultrapassado pelo nono colocado que está no Williams. Então a Ferrari também não está entregando. Como eu falei, chegou 1 minuto atrás da McLaren. No circuito tem 1 minuto e 26, 1 minuto e 30, vamos lá, 1 minuto e 30. Então chegou, sei lá, 2/3 da pista atrás. É muita coisa. Mas, João, se ele tivesse chegando ao final de cada corrida 15 segundos à frente do companheiro de equipe, eu ia falar, bom, tá beleza, tá rendendo bastante. Não, exato. Não, está fazendo o que dele se espera, né? Existe um termo cunhado pelo jornalista Eduardo Correia, coincidentemente nosso chefe aqui no GP Total, grande senhor das pistas. A cada dia que passa, o Hamilton descola desse termo. Ele fica mais longe. Não por causa do desempenho, por causa da atitude. Tá? E isso parece não ter uma mudança de panorama em curto prazo. Isso fica bastante complicado, ainda mais quando a gente olha para o lado e vê a Mercedes, uma Mercedes bem mais sólida. Tudo bem que o Toto Wolff ainda tem que explicar por que uma equipe cliente de motor dele tá muito mais rápida, que é o caso da McLaren. Mas, ao mesmo tempo, a Mercedes está muito melhor, em uma situação muito melhor, uma vibe, inclusive, com o Antonelli, que traz ares novos, o Russell com toda essa solidez que eu já destaquei aqui. Ninguém está sentindo a menor falta do Hamilton ali. Não. Exatamente. E outra coisa, né? E um terceiro cliente chegou na frente do Antonelli, que foi o Albon. Foi uma baita corrida. Chegou em 5º lugar. Mas. Eu quis dizer só que assim, se ele estivesse batendo o Leclerc sistematicamente. Sim, não, eu tô chegando assim, que eu quero falar, não chega a ser um atenuante. Mas a frustração do Hamilton passa muito por isso. Ele não esperava, uma equipe foi vice-campeão mundial de construtores, vencendo corrida nas últimas, nas corridas finais de 2024, tivesse brigando pela sétima posição 1 minuto atrás.
né? João, não quero falar assim, isso. Assim, eu não tô assim, não é 4 títulos dele, ele brigou contra Bottas. não brigou contra ninguém. Ele estava empurrando o bebo na ladeira, tudo bem. Ele estava empurrando o bebo na ladeira. Então, A natureza derrubava o Bottas, não era o Hamilton. O Hamilton estava, como eu dizia, naquele momento de 17 a 19 a 20, o Hamilton estava andando a 60%. 60% era o suficiente para bater o Bottas. O Bottas com seus mullets e seu popô. Mas, basicamente, o Hamilton está em outra coisa, como a gente até falou no vídeo passado, até você, Márcio, falou. Agora ele está enfrentando um cara que já encaçapou o Vettel, que não vai baixar a cabeça. O Leclerc não vai baixar a cabeça não baixa a cabeça pro Verstappen, e não vai baixar a cabeça pro Hamilton nem que vocês estão imaginando. Tem isso. Falamos bastante de Ferrari aqui. Infelizmente não sobrou elogio para nada. Mas é o que acontece quando o fim de semana é ruim. A gente teve, no entanto, um fim de semana com altos e baixos da Williams, né? A gente acabou de falar aqui a respeito do Carlos Sainz, uma boa corrida do Albon. Eles fizeram ótimos pontos. Os dois conseguiram coletar bastante pontos. Foi o melhor fim de semana da Williams no fim de semana. Ao mesmo tempo que a equipe também deu as suas mancadas e alguns problemas de gestão de piloto. Ali não tem papaya rules porque a cor é diferente, mas de qualquer forma parece que a equipe Williams vai ter que começar também a administrar a questão dos seus pilotos. O Sainz não saiu nada satisfeito com a gestão da equipe. Segundo ele, havia um acordo, né, para quem largasse na frente ia ter mais privilégios, né, e não seria atacado. E após a parada, o Albon ultrapassou o Sainz sem muita cerimônia, e o Sainz, que já é o melhor final de semana do ano da Williams, mas a Williams começou o Grande Prêmio de forma excelente, né, colocando pneus errados no carro do Sainz, com pneus usados, né, então ela começou daquele jeitinho, né, e o Sainz até não ficou nem tão chateado com aquela manobra do Hamilton na última curva, da última volta, mas ficou meio chateado com a Williams pela a gestão da equipe, né? Agora vamos lá, a Williams, que já foi grandiosa, já tivemos Jones e Reutemann, Piquet e Mansell, tem uma briga Sainz e Albon, dá para administrar mais fácil, né? Vocês concordam, não concordam? É mais fácil, né? Cara, eu vou dizer. O Sainz ele foi colaborativo na Arábia, né? Que ele ficou puxando o Albon no DRS, como ele já tinha feito ali em Vegas, quando ele ganhou e tal. Não, foi Vegas, perdão. Singapura. Foi em Singapura. Ele já tinha feito isso, brincado, entre aspas, com o DRS para que ele não fosse ameaçado na própria liderança. Só que dessa vez o Albon passou e não teve muita cerimônia não ali. E assim, nitidamente houve uma quebra de confiança. Ali. A gente está rindo aqui porque realmente não está longe dos áureos tempos da Williams, de estar falando de alguma disputa por alguma coisa grande, mas é importante você ter confiança, você sentir que está parte de uma equipe, que se sacrifica hoje, no futuro vão fazer o mesmo por você, tudo isso conta muito. O Sainz ele já está no momento que saiu da Ferrari, foi parar na Williams no momento que a Williams estava muito em baixa, mas a Williams tem um peso histórico, ele está começando um trabalho novo, tem algum potencial ali, e houve uma quebra de confiança, que isso tem que... A Williams tem tradição de não ser muito boa nisso, né, de não deixar o piloto muito confortável, tratar o piloto sempre como funcionário, né, sem qualquer afetação e sem paparicar ninguém. Eu não sei atualmente a nova gestão da Williams se mantém essa tradição, mas aparentemente sim. E de fato dá para ver que o Sainz
lembra o clima do que o Prost estava falando após Imola 89, por mais que ali fosse conveniente para o Prost declarar guerra, ele estava procurando um motivo para declarar guerra. Mas o fato é que o Sainz realmente, nitidamente, teve uma quebra de confiança e é uma coisa que vai ter que ser gerida. Se eles querem manter o piloto por mais alguma temporada ali, e não querem que a coisa descambe para uma briga entre pilotos dentro das próximas corridas aí, correndo até risco de algum toque, alguma coisa assim, vão ter que gerir isso aí de alguma forma, porque alguma coisa quebrou ali na relação do Sainz com a equipe. Eu tenho uma solução, é só ameaçar contratar o Ocon. Pronto, já fica tudo bem. Não, mas o funileiro da Williams... Quer bater em companheiro de equipe? Chama o Ocon. Pronto. Não, mas o funileiro da Williams tem que trazer... Trabalhou muito ano passado, tem que trazer de novo, né? Trazer o Ocon, tem que trazer o funileiro também, né? Não, é que a questão fica muito engraçada, porque na Arábia foi uma coisa tão colaborativa e agora se estragou a coisa tão rapidamente que a gente só tem realmente que lamentar esse tipo de coisa, a gente falar muito mais a respeito de gestão, a respeito de pressão, a respeito de psicológico do que pilotagem em si. E a gente teve muito mais casos nesse fim de semana para falar sobre isso do que as performances dos pilotos em si. E é o que está se tornando a coisa toda. É a questão da gestão do rádio, é a atitude de piloto, é você dizer uma coisa e praticar outra, é você sucumbir à pressão, sendo que Fórmula 1 sempre teve pressão, né? Não tem Fórmula 1 sem pressão, isso não existe, certo? Mas um fim de semana que a gente coloca isso aí, né? Naquele circuito com marina falsa, fica bastante complicado a gente vamos fazer um psicólogo, colocar os temas do pure racing, né? Absolute cinema, como de Scorsese, mas assim, a gente fica nesses pontos periféricos, mas não tem muito jeito, porque é isso que está dando a tônica das situações das equipes. É uma coisa realmente complicada. A gente faz as análises aqui, a gente tenta, claro, sempre colocar a questão em profundidade, claro que tem a questão aqui da leveza que a gente tenta trazer para as pautas, afinal de contas, o esporte ele permite esse tipo de abordagem, mas quando a gente faz uma análise mais aprofundada aqui, a gente vê e fala assim, puxa, como está complicado fazer análise de Fórmula 1, porque a gente vai sempre muito além da pilotagem em si, coisa que era feito de maneira muito mais natural no passado. Tá? Isso não é um discurso saudosista, isso é uma constatação. Eu estou me embasando em fatos. Antes era muito mais fácil você estar ali aplicado aos tempos de volta, à pilotagem, ao estilo de frenagem, à abordagem de curva, o jeito de você ultrapassar retardatários, o jeito de você segurar um pelotão atrás de você, a maneira como você ataca, a maneira como você defende, como você faz o management dos pneus, dos freios, do combustível, a época que isso era um problema também na Fórmula 1, e agora a gente fica aqui, é o mimimi do rádio, é o problema que a equipe não consegue resolver de hierarquia de pilotos, atrapalhadas, ações de marketing constrangedoras. Vou falar para você, tá difícil. Gente, tá difícil. Tem que trazer um psicólogo para... Tem que trazer um psicólogo para... Tem que trazer um psicólogo para convidado para a gente fazer um DR aqui de todos os pilotos. Inclusive, assim, olha, já falamos da pilotagem. Doutor, o que isso é? Fórmula no divã. Fórmula no divã. Seria interessante. Antes da gente encerrar, e a gente não tem muito mais que falar também do Grande Prêmio de Miami, eu trouxe aqui uma foto do Durham e do Lawson, que eles acabaram, né? Foi também um assunto do Grande Prêmio, afinal de contas a gente teve um encontro de Durham e Lawson na pista, e aqui eu separei uma imagem para a gente ilustrar e a gente discorrer a respeito do tema, porque afinal de contas a gente tem aí sobrenomes que são muito famosos na Fórmula 1, né? Isso não é mistério para ninguém, são sobrenomes ligados ao esporte a motor,
mas que a gente tem aqui, vou colocar aqui os dois, Durham e Lawson, que realmente a gente tinha coisas positivas para falar sobre eles. Estamos falando de Michael Durham e Ed Lawson, os dois grandes campeões das 500 cilindradas da moto velocidade, ali finalzinho dos anos 80 para os anos 90, eles que chegaram a ser companheiros de equipe. Essa foto é de 1989, Lawson estava em seu campeonato pela Honda, depois de anos de títulos pela Yamaha, e o Mick Durham, vindo da Austrália, fazendo sua estreia na moto velocidade com essa moto lindíssima, número 27, ou seja, quando a gente fala de Durham e Lawson, a gente fica com saudade desses dois aí, mas claro, queria também um pouco da palavrinha de vocês, claro que isso é parte de descontração, é uma brincadeira, mas Liam Lawson e o Jack Durham realmente estão em maus lençóis quando a gente fala do atual grid. O Lawson, que não é filho do Ed Lawson, isso aí não envolve paternidade. Não é culpa dele. O rebaixamento. Essa culpa não é dele. A culpa não é do Ed Lawson, tá? Mas o Jack Durham é filho do Mick Durham, a moto 27, né? E ele está numa posição delicadíssima também na Alpine. Vamos falar um pouco dos dois, claro, menos do Liam Lawson, ele já é um cara rebaixado, ele já está numa situação terrível, e o Tsunoda também não consegue tirar performance daquele carro, só o Max Verstappen consegue. Mas temos um argentino aquecendo na beirada do campo já faz algum tempo. O Tsunoda da fase estava melhor que o Lawson, né? Mas sim, segundo o Con já melhor também, sabe? Não é, tá melhor, mas já segundo o Con já teve aquela Galvão, diga Tino, Colapinto está aquecendo aqui no beira do campo. A beirada do campo. A beirada do campo, então basicamente isso, né? A imprensa inglesa inclusive falou que o Durham já foi informado que Imola ele vai ser substituído pelo Franco Colapinto, né? E chega aqui a duas conclusões. Primeiro, que vai ser assim, um pouquinho injusto de fazer uma análise sobre o Jack Durham, porque ele já começou a temporada sabendo que ia ser substituído. Isso é muito complicado. Então, tanto que o Jack Durham se envolveu em vários acidentes, o acidente com Ed Lawson, com Liam Lawson, foi por culpa do Jack Durham, sim, porque ele tá assim, eu tenho que mostrar serviço de qualquer jeito, né? Ele se envolveu em vários acidentes, então foi muito, se ele se confirmar, diz que vai ser confirmado essa semana, que o Colapinto vai entrar no lugar do Jack Durham na próxima corrida no Grande Prêmio da Emília-Romanha, vai ser muito, muito injusto de analisar o Jack Durham, porque ele entrou em altíssima pressão, né? O mais puro suco de Flávio Briatore possível, né? E outro ponto o Franco Colapinto é tudo isso mesmo, é toda essa Brastemp mesmo, porque eu vejo um piloto que não se destacou nas categorias de base, é um piloto, sim, carismático, muita personalidade, mas assim, que sofreu muito acidente, né, mostrou velocidade sim, mas muito acidente. Então, será que o Colapinto que... É uma resposta, né? Será que ele é uma resposta? É uma solução para a Alpine, que também teve um péssimo começo de ano. Red Bull brigou, a Red Bull brigou para ter o Colapinto, a Williams não, eu vou ir para Chapapinho, mas eu quero de volta. Quer dizer, tem 3 equipes aí querendo o Colapinto, mas poxa, será que ele é tão bom assim? Ele mostrou tanto para essas equipes estarem brigando a tapa por ele? Faça essa reflexão. Eu acho que ele só tem personalidade, assim. Acho que personalidade ele tem. Ele não sentiu tanto a Fórmula 1, mas também, quando começou a bater, emendou uma atrás da outra também, né? Você sente que também, quando começa a ter um pouquinho de pressão, uma coisa é você correr sem muita pressão, outra coisa é quando você começa a receber crítica. Eu acho que ele tem personalidade. Assim, que ele pode ser um personagem talvez interessante para o grid por alguns anos ali, mas não vi lampejo de campeão mundial, coisa assim, não. Eu vi piloto de personalidade, piloto interessante, que tem
não sentiu tanto a Fórmula 1, aparentemente, mas eu acho que a gente está, talvez a oferta não seja tão grande nesse momento e está parecendo um pouco melhor do que seja. Eu queria só falar um pouquinho sobre o Bortoleto rapidamente, que eu acho que a 13ª posição no grid foi muito boa. A classificação dele. Fez uma ótima classificação e ele deu uma declaração que foi totalmente na linha do que eu tinha falado aqui tempos atrás. Ele falou que nesse fim de semana sentiu confiança no carro, sentiu que podia ir ao limite, que estava relativamente fácil ir ao limite. Então, acho que ele, de certa forma, confirmou um pouco o que eu estava dizendo, de que ele tinha perdido confiança no carro e que ele é melhor do que vem sendo. Mas na própria cabeça, quando você perde confiança, você começa a se frear um pouco, a ficar um pouco abaixo do teu limite, porque sabe que o carro pode te surpreender, né? E ele deu declarações que, no meu entendimento, confirmaram o que eu tinha imaginado. E nesse fim de semana ele nunca tinha andado por lá, né? Ele aparentemente sentiu confiança no carro de novo, pelo que ele falou, e o potencial está lá. Então, assim, acho que é o caso da gente ter paciência com o garoto, porque potencial ele tem, isso não tenho dúvida disso. Acho que esse fim de semana foi bem claro a esse respeito. João, Apesar quer complementar alguma coisa? Da equipe ter colocado pneu duro, enfim, na hora que estava em vias da tempestade chegar lá, estratégia horrorosa, acabou não confirmando. Que a tempestade não. Eu ia falar justamente isso. Acho que o chuva Mattia que não Binotto. veio, a promessa de campanha que nos cumpriu. Acho que o Mattia Binotto, ele importou da Ferrari para a Sauber um pajé, né? Que trouxe lá o estrategista lá, porque, pelo amor de Deus. Mas o Bortoleto fez a melhor classificação do ano, ele flertou com o Q3, ele ficou muito próximo, ficou, se não me engano, a um décimo e meio do Q3. 180, 18 centésimos. Em menos de 2 décimos do Q3, né? E ele fez uma corrida, ele chegou a ultrapassar o Hamilton fez uma péssima classificação, chegou a ultrapassar o Hamilton, depois ele foi ultrapassado, e passou o primeiro stint inteiro com à frente do Nico Hülkenberg, que a gente já falou várias vezes, é um ótimo piloto, mas a partir de então ele começou a ter problemas na bomba de combustível, que acabou fazendo abandonar. Mas o Bortoleto deu uma boa resposta. Ele vinha de final de semana ruins, não estava fazendo boas corridas nas últimas etapas, mas ele deu uma boa resposta, né? E vamos ver, agora a gente vai para um circuito que ele já andou, que é Imola, então a chance dele fazer bons resultados aumenta bastante. Inclusive ele já testou em Imola. Inclusive gosta, ele já deu declaração de que ele gosta da pista e se dá muito bem. O Bortoleto está acumulando milhagem. E você tem uma declaração dele de que ele está voltando a ter confiança no carro, corrobora com o que a gente analisou aqui, de que ele realmente estava com uma falta de confiança no carro. Quando você diz, o carro estava bom, eu estava conseguindo extrair do carro, é porque antes ele realmente não estava conseguindo extrair. E por causa de instabilidade. Tanto que as rodadas que ele teve nas primeiras provas e etc e tal, os descontroles, as saídas de pista, foram justamente porque o carro é sim muito manhoso de guiar e não tem ritmo de prova. Tá? Então o Bortoleto mostrou potencial, mostrou velocidade naquilo que ele podia, que era a qualificação. Nisso a gente tem, portanto, duas coisas. A questão da milhagem, que é necessária para que ele possa realmente ter a curva de aprendizado, que é uma coisa que a gente também falou bastante aqui, porque ele foi campeão da Fórmula 3 com curva de aprendizado durante a temporada, a Fórmula 2 também, porque ele ganhou as duas logo de cara, ele está tendo essa possibilidade, ou seja, adquirindo milhagem, e se ele puder, durante a temporada, adquirir confiança no carro, nem que o carro não tenha, e provavelmente não vai ter desempenho, né? O que interessa é ele poder realmente trazer um carro ao limite, você ter essa simbiose em que você consegue performar aquele carro. Tá? E se nesse fim de semana funciona dessa forma, a gente só espera, a gente torce para que os próximos fins de semana isso também ocorra, porque vai chegar um determinado fim de semana que aquele carro que é sempre péssimo em ritmo de corrida não vai estar tão péssimo assim, outras equipes vão estar em pior forma, e ele vai estar mais próximo da zona de pontos, junto com o Hülkenberg, que também é uma grande referência, sim, é um ponto referencial que vai determinar o quanto o Bortoleto vai avançar durante a temporada.
que o carro não precisa ser rápido, Lucas, João. O carro não precisa ser rápido. O carro não pode ser surpreendente. Traiçoeiro. O piloto carro pode ser, tá bom, que não perdoa. Tá, eu tenho tanto de aderência aqui, que não é muito, não é competitivo, mas eu sei que essa aderência vai estar lá. E você vai confiar naquilo ali. O que não pode é o carro te surpreender. De você, pô, fiz de manhã aqui, tá velocidade. Vai fazer e o carro não só passa do limite, como ele já passa do limite rodando. Já Não passa do avisa. limite. Vai embora Aí, e não avisa. Se ele dá um aviso, alguma coisa, beleza, mas esses carros atuais não são assim. E a Sauber menos ainda. Então, se você é surpreendido pelo carro, você começa a se segurar, você começa a se travar. E é o que estava acontecendo, e está acontecendo ainda com o Bortoleto. Esse fim de semana foi, de certa forma, uma exceção. Ele se sentiu à vontade para botar o potencial dele ali na pista. E foi muito interessante, foi muito bom vê-lo, como o João falou, ele flertou com o P3, teve boa chance de P3 ali. É isso aí, vamos com paciência que o Bortoleto vai sim entregar mais resultados ao longo desse aprendizado que ele está tendo nessa primeira temporada. Né? A gente, mais uma vez, reforça aqui o discurso, é ter paciência com o Bortoleto, porque ele está no aprendizado, está adquirindo milhagem, está adquirindo conhecimento do carro e de quanto, sim, é desafiador estar no ambiente da Fórmula 1, claro, porque é o pináculo do esporte a motor. Fechamos a pauta de hoje, só daqui 2 semanas a gente vai ter grande prêmio, que é o grande prêmio em Imola. Se a gente falar grande prêmio de San Marino, não ligue, é que aqui são 3 velhos que assistiram muitos grandes prêmios de San Marino na vida. Vai acabar saindo uma vez ou outra, então a gente já pede desculpa de antemão. E mando um abraço a todos que curtiram aqui a pauta, acompanharam a gente mais uma vez. A gente deixa sempre o convite para deixar o like, assinar as notificações do canal, conferir o nosso diretório de vídeos. A gente fez o corte sobre o Jochen Mass, o Raul Boesel falando sobre ele. A gente fez também, semana passada, uma pauta inédita, com um formato novo para o canal, que é o nosso GP Total Listas, com as 10 piores contratações da história da Fórmula 1. Também foi uma coisa muito divertida de pesquisar e de trazer aqui para o público, com imagens, com análises e tudo mais. A gente está sempre trazendo conteúdos novos e trazendo com bastante carinho, com bastante entusiasmo, porque é o que a gente gosta e é o que a gente faz. Porque aqui você está no GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.